Olá, querido, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer uma mensagem especial para você, mais uma vez, falando sobre o desafio das mudanças. Então, é um assunto bem pertinente, né, ao momento que nós estamos passando, de isolamento social. Para isso, eu convido você, nesse momento, a fechar os olhos e vamos fazer uma oração. Nosso querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, cuida de seus filhos, sabe de todas as coisas, sabe de tudo que precisamos. E por isso, Pai, te pedimos que nos abençoe nesse momento e nos ajude a compreender a Tua Palavra, nos ajude a compreender que Tu nos amas e que cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, querido, eu convido você a ler a Palavra de Deus, a Bíblia, em Jeremias, capítulo 12, versículo 5. Nós lemos assim: Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Essa é a mensagem de Deus para Jeremias. E esse mesmo texto, na Bíblia, na linguagem de hoje, ela é apresentada da seguinte forma: Deus respondeu: Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver na mata do Rio Jordão? Nas matas do Rio Jordão? Então, Jeremias estava num momento de crise. Deus deu uma mensagem terrível para ele. Jeremias era um jovem doce, um jovem até certo ponto ingênuo. E Deus então disse para ele: Jeremias, eu vou entregar o meu povo nas mãos do rei de Babilônia, Nabucodonosor. Chegou no limite. Né? Não dá para mais suportar a arrogância e a incredulidade desse povo, então eu vou os entregar na mão do rei de Babilônia. Vocês serão transportados para um lugar muito distante, para uma outra pátria que não pertence a vocês. E lá vocês vão ficar por 70 anos. Era muito tempo. E Jeremias então estava difícil de assimilar aquela mensagem. Aquele jovem teria que deixar os seus parentes, teria que se afastar deles, perderia o contato de todos os seus amigos e ele se tornaria como que um inimigo de seu próprio povo. Um profeta naquela época era uma das funções mais impopulares que existia. As pessoas não gostavam dos profetas. Eles sempre traziam mensagens de repreensão para o povo. E muitos dos amigos de Jeremias se tornariam seus inimigos por causa da sua mensagem. Imagine que Jeremias teria que dizer para o povo: vocês terão que se entregar ao jugo da Babilônia. Vocês precisam se entregar, se render. Não lutem, não resistam, mas se deixem serem levados, transportados para longe daqui, da nossa pátria, para sofrerem longe daqui. Então aquilo soou como um entreguista, soava como um entreguista, como um traidor. E muitos deles procuravam até a sua morte. Até mesmo seus colegas de carreira, sacerdotes, procuravam a sua morte. Muitos de seus amigos o abandonaram. Então aquela mudança era muito drástica na vida de Jeremias. Ele não estava suportando e por isso Deus deu essa resposta para ele. Não é? Então as mudanças, elas incomodam muito, né? E desde uma simples mudança de endereço de residência, passando por mudança de trabalho ou função, todas elas nos causam uma certa ansiedade e apreensão.
E mesmo quando as mudanças são para melhor, né, elas trazem elementos negativos, algumas perdas. Por exemplo, quando você arruma um trabalho ou um outro trabalho e você tem que deixar a companhia dos seus familiares, tem que ficar menos tempo com os filhos, apesar que irá trazer melhoras financeiras. Então as mudanças sempre trazem um desconforto, não é verdade? E como nós estamos vivendo agora, que mudanças estamos vivendo e experimentando? Né? Que desconforto estamos experimentando? Todos nós estamos afetados, né? Imagine que muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas abrem a geladeira e não tem nada, estão passando necessidades e, para piorar, está sendo cada vez mais prorrogado esse tempo. Ontem recebemos a notícia que seria prorrogado. Já passamos muito tempo já assim. Imagine como está a situação dessas pessoas mais necessitadas, não é verdade? Então a coisa está ficando terrível. Muitas pessoas se adaptam melhor a essas mudanças, não é verdade? Encaram de forma mais positiva, aproveitam para crescerem, né? Crescem com isso, se desenvolvem. Essas pessoas se prepararam adequadamente para essas mudanças. São pessoas que tiveram essa visão, né? Já em outro grupo, pessoas e empresas, elas não resistem a essas mudanças e fracassam. Vão à falência. Então, o impacto que essas mudanças trazem em nossas vidas, na vida dessas pessoas e das empresas, o diferencial é que sofrem menos quem se prepara adequadamente para elas, quem as compreende melhor, essas mudanças, né, para enfrentá-las. E isso é tanto verdade do ponto de vista empresarial quanto do ponto de vista espiritual. Se saem melhor aqueles que se preparam melhor, adequadamente, aqueles que compreendem melhor as mudanças. Esses se saem melhor. Aproveitem para crescer, né? Quantas pessoas não abandonam a igreja, até mesmo a fé em Deus, quando enfrentam a primeira provação, o primeiro problema, a primeira dificuldade que tem que enfrentar, sua fé desfalece, né? Até mesmo a crença em Deus. Quantas vezes permitimos que o diabo mine a nossa fé por causa de alguma contrariedade, né, no local de trabalho ou mesmo na igreja, e aquilo o aflige, você permite aquela aflição, permite que o diabo venha e o aflige e que mine a sua fé em Deus, né? E você começa a focar só o problema, só aquela dificuldade e tenta por suas próprias forças resolver. Eu, nos últimos dias, enfrentei uma experiência semelhante. No meu trabalho, houve mudanças e aquilo me trouxe estresse. Comecei a perceber algumas injustiças que poderiam ocorrer e comecei até a antecipar o sofrimento, né? E me concentrei muito naquilo de forma que Deus estava um pouco distante, comecei a afastar de Deus, comecei a orar menos e quando orava parecia que a oração não passava do teto, porque eu queria resolver aquele problema, queria resolver logo. E eu perdi noites inteiras de sono, assim, noites inteiras em claro, pensando naquele problema, pensando no que fazer, o que falar, como resolver. E esqueci de que Deus precisava estar naquela decisão. Eu sofri muito até eu entender isso. Então, orei ao Senhor, entreguei nas mãos dele aquela situação e pedi que ele resolvesse para mim. E eu criei que ele iria resolver, criei que ele estaria na direção. E ainda não que fizesse como eu queria, eu recebi a sua paz que excede todo entendimento. Fique em paz com Deus. Entreguei nas mãos dele e descansei. Entendi que eu sou um filho de Deus e que eu preciso ser diferente
As pessoas precisam ver essa diferença. E que não posso lançar sombra sobre as pessoas, mas, ao contrário, luz. Então, queridos, que assim também possamos crescer em meio às crises e provações que nós estamos enfrentando, né? E estar preparado para enfrentá-las. Jesus, ele não prometeu que nós não teríamos problemas, que não teríamos tentações, provações e mesmo aflições, não é verdade? Mas o que ele disse? Ele disse que no mundo tereis aflições, tereis lutas, mas tendes bom ânimo, tendes coragem, eu venci o mundo. Isso está em João 16:31. Quão confortador é saber que o nosso Deus veio a esse mundo, calçou os nossos sapatos, enfrentou todas as lutas e provações que nós enfrentamos, e como um de nós venceu todas elas, porque se agarrou pela fé nas mãos de Deus. É o nosso exemplo. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E ele disse mais: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Mateus 28:20. Então, isso não significa livrar-nos dos problemas, mas sim ajudar a superá-los. Não significa em livrar-nos das tentações, mas em guiar-nos por meio delas, nos dando sabedoria, força, capacidade para vencê-las. Não quer dizer o fim das tristezas, mas sim o providencial conforto, né? E força para suportá-las. O apóstolo Paulo, em face a essas dificuldades, as provações, as perseguições que ele enfrentava, ele escreveu uma das mais belas declarações de fé, né, de como enfrentar essas lutas. Ele disse lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, mas não destruídos. Que conforto essas mensagens nos trazem. Saber que em Cristo nós podemos tudo, todas as coisas, assim como o apóstolo Paulo. Então, meus queridos, quando vierem as provações, as lutas, as dificuldades, não desanime, mas lute, se agarre pela fé nos braços de Cristo e permita que Ele caminhe junto com você nessa caminhada. Que você possa fazer como Jacó, lute e diga para o Senhor: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Jacó, naquela luta no vale de Jaboque ali, enquanto ele não sentia a paz de Deus, ele não largou. O Senhor lá ia deixando ele. Ele disse, ele então percebeu que ainda não conseguia enxergar, não conseguia compreender, não sentia ainda paz. Por isso ele se agarrou a Deus e lutou com o Senhor, até que sentisse a sua paz. A paz que excede todo entendimento. É isso que eu desejo para você nessa noite. Que Deus te abençoe e te guarde a todos nós. Vamos orar nesse momento para concluirmos. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, está na nossa direção, não nos desampara, tem amor profundo por cada um de nós e deseja o melhor para nós. Nós queremos confiar nas Tuas mãos, entregar nossos caminhos nas Tuas mãos, pois sabemos que o Senhor fará o melhor por nós. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Esta foi uma primeira parte dessa mensagem. Espero trazer em breve a segunda parte, ok? Deus abençoe, uma boa noite e uma boa semana.